A gente está no quarto shiur da história do Êxodo, mas não aquela que você ouviu quando você era criança. Tentar se aprofundar nas mesmas histórias que a gente conhece. Então, a Torá pula do momento que Moshe Rabbeinu era um bebê, que estava mamando, para o momento que ele, de repente, se torna um homem de 40 anos. Então, a Torá não conta muito para a gente. Tem Midrashim, tem detalhes, tem a tradição oral que conta algumas passagens que aconteceram com ele nesse período. Na última aula a gente falou, naquela famosa passagem que tinha estava brincando com a coroa do Paró, e aí ele colocou na frente dele as brasas e o dinheiro, e foi assim que ele ficou gago. De alguma maneira ele sabia que ele era Yehudi. A Batia, a gente falou que na hora que ela entrou no Nilo para se banhar, ela se tornou Yehudiá. E ela deveria ter algum professor particular, escondido, que ensinava para ela o judaísmo. O judaísmo, na época, principalmente significava negar a idolatria, algo que era muito difícil naquela época, aceitar Hashem como único Deus e sentir que faz parte, você realmente faz parte do povo judeu. É, No se podría hoy hacer lo mismo porque hay mucha gente que quiere ser judío. justo eu ia falar isso. Então, Disculpe. se alguém, em 1949, ele fala, eu quero virar judeu, provavelmente ele está sendo sincero, ou é um espião. Porque quando a gente está sendo perseguido, e alguém fala, eu quero ser judeu, não compensa, fisicamente falando, ser judeu, e a pessoa fala, eu quero, então é fácil. É muito fácil. Os judeus estavam lá escravizados e a Bátria fala, eu quero, ao invés de ser a princesa, eu quero fazer parte do povo que está sendo escravizado, não vai ser difícil dela ser aceita. Agora, quando o povo judeu, por exemplo, na época do rei Salomão, era a melhor época, ser judeu vale a pena. Então aí você vai falar, bom, será que ele tem interesse? Ou será que ele realmente quer, de forma sincera, ser judeu? E ainda, especialmente na época, ainda não tinha a Torá não tinha sido dada oficialmente. Então, mesmo na saída do Egito, também seria agora a hora que o povo está ganhando. Ah, abriu as porteiras, vamos embora, vamos. Agora eu sou judeu também, por que não? Se eu puder sair do Egito, então muita gente acabou se juntando com o povo. Mas a Torá não tinha sido dada. Então, se juntar com o povo naquele momento seria acreditar, a, a, adotar, digamos assim, aceitar que Hashem é o único Deus, abandonar a idolatria e pronto. Era simples. Então, a partir do momento que a Torá foi dada, Deus ofereceu para todos os povos, eles negaram, etc. Aí você tem que, na verdade, mostrar a sinceridade, você realmente quer cumprir todas as mitzvot. Talvez ainda eles não sabiam o que eles estavam para encarar. Ele tinha algumas mitzvot, tinha o Brit Milá, fizeram Korban Pesach. Bom, tudo bem, não é tão difícil assim. E aí depois chegam no Sinai, aí logo antes Kasher, e aí começa Shabbat, e aí se torna um pouco mais complicado. Sim? De grande, bravo. Vai. Ok. Então, e foi naqueles dias, diz para a gente a Torá, e ele sai para os seus irmãos. Essa já é a linguagem que a gente sabe que ele sabia que eram os irmãos dele. Como que ele saberia? Se ele cresceu no palácio, como que ele saberia que eram irmãos deles? Então, alguém deu para ele uma educação judaica. Alguém falou para ele quem eram os judeus. E além disso, de todas as tribos, a única tribo que se manteve no monoteísmo e manteve a tradição de Avraham, Yitzhak e Jacó foi a tribo de Levi, a qual Moshe pertencia. Então, Moshe Rabbeinu não foi uma exceção. Ele, apesar de crescer dentro do Paró, ele cresceu como Yehudi. Deve ser que tinha lá aquela marmitinha caché para ele todo dia. A gente não sabe os detalhes. E aqui a Torá então começa a contar sobre a pessoa de Moshe. Até agora contou a história do que aconteceu com ele, ele era um bebê, não tinha opção, mas agora a Torá começa a contar ele como já um adulto. E a primeira coisa que ele vê, aquela famosa passagem, ele vê Vayar Ish Mitzri, ele vê um homem Mitzri, um egípcio, Make Ish Ivri Me'echav, batendo num homem hebreu, se chamava hebreu na época, Me'echav, de seus irmãos. Então, já no mesmo passuca, a Torá fala duas vezes. Ele sai para seus irmãos e ele vê que um de seus irmãos estava apanhando. Então, de novo aqui você vê a sensibilidade de Moshe,
que ele não assistiu como se fosse um espectador. Bom, eu estou protegido, comigo não vai acontecer, eu sou filho do adotivo do faraó. Não, ele logo entendeu que isso era algo que estava acontecendo literalmente com alguém que é irmão dele. Então ele tinha identificação total. Você pode supor, bom, mesmo que ele teve uma educação judaica, mas se ele cresce dentro do palácio, ele sente um pouco afastado da comunidade. Ele sente que ele não pertence de alguma maneira. Mas ele não, ele tinha a sensibilidade, a compaixão total por aquele Yehudi. Quem era esse Yehudi que estava apanhando? Era um soldado que o egípcio tinha interesse na mulher dele. Boa. Aí deu uma função para ele fazer. Nesse meio tempo, Moshe Rabbeinu viu, por isso que ele vai de um lado para ver se as pessoas estavam ouvindo também. Ele volta, além do marido passar vergonha de ver o que ele fez com a esposa dele, ainda agrediu ele. Boa. Traduzir, vou explicar melhor. Boa. Então, por que ele estava batendo? E a pergunta é mais ainda. Ele viu um homem batendo num judeu, como se fosse um caso único, primeira vez na história que aconteceu. Estão escravizados. Qual que é todo o desenho que você faz da escravidão? Você vê lá o egípcio com aquele chapéu supostamente egípcio, com um chicote na mão, batendo no judeu. Então, pode ser que Moshe Rabbeinu não chegou a ver nenhum outro episódio, ele tinha acabado de sair, foi a primeira coisa que ele viu, mas nesse episódio em específico, estava acontecendo uma coisa extremamente cruel. Não era apenas, como se fosse algo simples, mas não era apenas que ele estava batendo para ele trabalhar, tinha aqui uma crueldade muito grande. Aquele egípcio tinha expulsado o homem de casa no meio da noite, mandou ele trabalhar. Nesse inteirinho, ele entrou na casa, esteve com a mulher do egípcio, se fazendo como se fosse o próprio marido. O marido volta, ele se dá conta que alguma coisa tinha acontecido, e quando o egípcio percebe que ele percebeu, o egípcio então foi cruel com ele. Queria descontar nele o erro próprio dele, então ele foi lá e estava batendo cruelmente naquele judeu. Mas ele também fez mal em deitar-se com a mulher. Sem dúvida, sem dúvida. Então naquela hora, Moshe Rabbeinu, ele vê, ele percebeu tudo o que estava acontecendo, e aí, vaiar kien ish, está escrito, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele vê que não tem ninguém olhando, supostamente, e aí naquela hora ele mata aquele egípcio. Diz Urash, quer dizer, ele viu que não tinha ninguém, não somente que não tinha ninguém vendo, ele achou que não tinha ninguém vendo, mas ele viu que daquele homem não iria vir algum descendente importante que poderia valer a pena deixar ele viver. E aqui já tem uma coisa muito... Fala. Não, no seriado Agora, Netflix, de Moisés. Eu não me lembro desse... Não sei se fala aqui. Desse episódio. Não, Sim. não, mostra ele salvando lá o... Ele fala de outro jeito. Ontem estava vendo um capítulo, el segundo, que ese Marcos recomendou para olhar. Estaba viendo el segundo y él volta, quiere hablar con la mãe dele, que es la hermana del faraón, y él le dice a la mãe, en este seriado fala así, yo descobrí que yo soy hebreo. No, isso sim. Não é como disse aqui. Não, estou dizendo o fato eu vou precisar, não me lembro se falou isso. Eu vou precisar reeditar a Torá, então. Por isso, ninguém segue lá. Vai ver que está errado. Eu não gostei desse seriado, mas o bom é que estão os mais assistidos no mundo, né? Isso é bom para o... A Bíblia sempre foi popular. A pergunta é qual Bíblia? A pergunta é qual Bíblia que eles estão lendo. Se está errado, para que ver? Não é a Bíblia de Hollywood. A Bíblia original não é a de Hollywood, nem a do Netflix. Nem aquela antiga lá do, como chama aquele antigo lá, as tábuas da lei, como chama? Os 10 mandamentos. Depois teve o Êxodo. Hudson. Eu estava vendo uma parte. Ok. Então, tem a Disney, Baruch Hashem. Ninguém consegue copiar exatamente, certo? É tudo plágio mal feito. Então, vocês querem aprender? É aqui. Não por mim, mas pela Torá. Eu estou lendo direto do texto original. A partir do momento que você coloca já um caráter, já uma pessoa, você já deturpou a história. Você coloca lá um ator fazendo o papel de quem for, Moshe ou Paró, você já deturpou. Que agora você fica achando que Moshe tinha a cara daquele cara lá. Ah, peraí, mas na Disney é um, no antigo é outro. Então, vamos tentar. A Torá não prende a gente na nossa imaginação. A Torá dá para a gente as diretrizes e a imaginação está livre para você poder interpretar de uma forma ou de outra, contanto que seja aqui de acordo com o que está na original e não nas invenções. Ok.
Então, o fato que lá eles não mencionaram não me impressiona. E vamos lá. E aí ele vê naquele momento, então, que aquele homem não deixaria nenhum descendente que valeria a pena deixá-lo viver. Então, a gente tem uma passagem muito curiosa na Torá. Aquele homem chamado Balac, que era o rei de Moab, que ele veio e contratou Bilam para amaldiçoar nosso povo, ele odiava a gente, etc. E no final das contas, Deus manda fazer uma guerra só com Midian, aquele que foi contratado, não aquele que contratou. Por quê? Porque dele, daquele povo, ia sair Arut. E a Naamá tem mais uma, mas Arut, que dela ia sair o rei Davi. Peraí. O cara é malvado. O cara acabou de fazer uma coisa terrível. Está querendo acabar com o povo judeu. Você vai deixar ele viver, porque profeticamente você sabe que depois vai nascer Arut. Querido, você fez o problema. Agora vamos resolver com você. O que vai ser depois, eu não sei. Mas aqui a gente vê, e alguém me perguntou uma vez, porque às vezes a Torá fala, não, teus filhos serão isso. Deus fala para Abraão, olha, teus filhos vão ganhar a terra de Israel. Teus filhos vão herdar. Meus filhos, quer dizer, gerações, daqui 10 gerações, daqui 5, que diferença faz? E a resposta é que quando a pessoa está no final do seu período aqui na Terra, ele percebe que a nossa vida é curta. E a única coisa que realmente tem valor é aquilo que a gente deixa aqui. Aquilo que a gente deixa como legado, aquilo que é eterno. E você, então, deixar um filho, deixar um neto, deixar alguém que vai seguir, vai, de alguma maneira, perpetuar algo espiritual aqui nesse mundo, isso é o que há de mais elevado. Então, quando Deus promete, fala, olha, você vai ter um filho, você vai ter um neto, daqui tantas gerações, a pessoa que está realmente sintonizada com a sua alma, ele sabe que esse é o maior, a maior recompensa. Já alguém que está ligado no material fala, bom, eu quero um pagamento à vista, eu quero agora, me resolve agora, eu quero ter uma vida assim, assim, assim. Então, aqui, Moshe Rabbeinu tomou esse cuidado. Se é que tivesse, depois de 100 gerações, alguém que valeria a pena deixá-lo viver, ele deixaria ele viver. Então, isso aqui é uma coisa muito profunda. Até de Esav, a Torá conta pra gente que vieram pessoas muito estudiosas, até do Esav, o próprio Rabi Meir, famoso sábio da Mishnah. Então, a gente tem que, às vezes, olhar para uma pessoa, você fala, essa pessoa não serve, essa pessoa não presta. Pode ser que ele aparentemente não tenha as melhores qualidades, mas talvez ele tenha uma qualidade que até em vida, não aposto nem em vida que ele vai conseguir se transformar, mas talvez no filho, no neto, e por isso já vale a pena respeitá-lo. Ok. E aí, então, Moshe Rabbeinu, como que ele mata ele? Então, o famoso Midrash, que ele pronunciou o nome de Hashem e caput. Não precisou usar suas mãos, Moshe Rabbeinu não usou suas mãos, simplesmente ele falou o nome de Hashem e aquele homem, ele deixou de existir, e aí ele esconde ele, o homem morre, aliás, e aí ele esconde ele dentro do pó, tá certo? Esconde ele na terra. Por isso, depois a gente vai ver que quando Deus manda ele fazer as pragas, Deus fala para Aaron bater na terra e não Moshe, porque a terra ajudou ele para esconder aquele egípcio. Esos que vieron matando él, si él no golpeó, no bateo, no fez nada. ¿Por qué parar? Él le mató. Si él le falou uma palavra, É tão difícil acusar um judeu de assassino? Ah, não. Precisa de muitas provas? Não, de jeito nenhum. Não foi assim, foi direto, foi pela bomba, foi porque achou, foi porque pensou. Bom, e aí a Torá logo passa para o segundo episódio. Vai Bayom Hasheni, e foi no segundo dia. E ele vê agora dois homens judeus brigando. Isso aqui já é muito grave. Que até então ele tinha visto um judeu apanhando. Agora ele viu dois judeus brigando. E ele vira e fala, Rasha, seu malvado, lama taquele recha, por que você está batendo no seu irmão, no seu amigo? E aqui nós sábios aprendem, da hora que a pessoa levanta a sua mão para bater, mesmo que ainda ele não bateu, ele já é chamado um rachá, já é chamado um perverso. E aí eles respondem, quem te colocou como juiz? Você vai querer matar a gente igual que você matou o homem ontem?
E aqui, então, Moshe Rabbeinu fica com medo. Por que ele fica com medo? Diz Urash, ele fala, poxa, será que ainda esse povo merece ser redimido? Olha o que acabou de acontecer. Dois judeus brigando, e ainda quando eu tento interferir para tentar resolver, eles estão prontos para me delatar. Um judeu delatar outro judeu. Tanto é que eles falaram, você vai querer, quer dizer, estamos de olho em você. E de fato eles vão agora, e vão para o Paró e vão delatar Moshe. Moshe vai ter que fugir por 40 anos, por causa desses dois, Datan e Aviram, que vão aparecer depois várias vezes no Humash. Então, Moshe Rabbeinu ficou com medo, será que o povo ainda merece ser redimido? E aqui a gente vê o que há de mais grave dentro do galuto é quando a gente está separado, quando nós mesmos brigamos, quando nós mesmos estamos prontos para entregar, Deus nos livre, um outro judeu nas mãos perversas do inimigo. Então aqui, Moshe Rabbeinu fica com medo por causa disso e ele acaba fugindo. Aqui tem uma passagem que mais para falar uma coisa? Mais para frente, o Moshe ele faz uma declaração, ele fala: "Vai atzileni micheref paró". Deus me salvou da espada do faraó. Quando você lê isso, você diz: bom, espada do faraó é algo figurativo, que ele saiu do Egito, tirou todo mundo. Essa seria a espada do faraó. Mas aqui, justamente, nesse momento, tem um Midrash que conta que o faraó foi lá e pegou o Moshe. Ele ouviu dizer que ele matou um egípcio. Judeu mata, assassina, gravíssimo, certo? Vamos executar ele. E de fato, Moshe Rabbeinu, ele ia ser executado. O carrasco pegou a espada e golpeou o pescoço dele. Só que na hora, o pescoço dele se tornou como uma pedra. E ele não aconteceu nada com ele. E ele saiu correndo, ele fugiu e ele sai do Egito naquele momento. Então, isso é o significado. Vai atzileni mechere paró, literalmente. Ele realmente chegou a ser penalizado de morte e Hashem, simplesmente, de forma milagrosa, ajudou ele a se salvar disso. Mais um episódio. Agora vem o Shidur de Moshe. Aonde acontecia o Shidur antigamente? Onde era o Pletzad, onde era o ponto de encontro? Poço de água. Vamos sair hoje à noite? Onde você vai? No cinema? Vamos no teatro? Não, vamos no poço hoje. Isso é o que tinha antigamente. Vamos passear no poço. Esse era o passeio. E a gente vê que isso aconteceu com outros patriarcas também, tá certo? Por exemplo, quando Eliezer vai lá buscar a moça para se casar com Yitzhak, a Rivka estava lá no poço, e lá que ela... Não tem explicações místicas por que justamente o poço. Por que o poço é o Shadchan? Por que o poço é o lugar, o ponto de encontro? E, basicamente, a ideia é de que a diferença de um poço para uma nascente ou para uma água natural, tipo o mar, é de que o poço você precisa cavar e saber aonde cavar, e de lá você consegue, por mais que você tenha lama por cima, por mais que possa parecer que não tem nada, se você souber onde cavar, quanto cavar, você vai conseguir encontrar água viva, água que traz vida, literalmente. E essa ideia, na verdade, tem a ver com casamento, que a ideia é a gente conseguir enxergar sempre o lado bom que está, às vezes oculto do lado do outro. Às vezes as pessoas têm certas aparências e você se engana com essa aparência. Você acha que isso é suficiente. E aqui justamente a Torá fala, não, você vai no casamento, você tem que cavar tanto em você mesmo quanto no outro, para realmente poder enxergar as qualidades, e às vezes até o contrário, que tem dentro da outra pessoa. Esse deve ser o foco. Essa é uma das ideias, pelo menos em relação ao poço. Então, Moshe Rabbeinu se encontra lá também, com as moças, justamente no poço. Então ele chega lá e ele vê as 7 filhas do Itró. Itró tinha 7 filhas. Itró era o papa da época, pessoa mais culta, a pessoa que já tinha feito todas as idolatrias. Só que naquele momento ele já tinha abandonado a idolatria. Ele já tinha chegado na conclusão que não era isso que ele queria para a vida dele. Ele ainda não se tornou judeu, mas ele abandonou a idolatria. Então você imagina aquele cara que você seguia ele fielmente, você acreditava, entre aspas, nele, ele era teu ponto de conexão com Deus, pelo menos as pessoas acreditavam, e de repente ele abandonou e falou, gente, o que eu fiz era tudo mentira.
como as pessoas vão reagir. Então, uns vão atrás, outros vão falar, esse cara abandonou na nossa fé. E não é todo mundo está pronto de abrir mão daquilo que ele está acostumado para tentar conhecer algo novo. Então, tiraram ele do cargo, provavelmente colocaram outro. Ele então foi excomungado. Então, as filhas dele estavam sofrendo bullying. Quando elas vieram buscar água no poço, eles tinham qual que era a maneira para que as pessoas não roubassem água do poço. Qual era o cadeado? Eles deixavam sempre lá uma pedra muito pesada. A única maneira de você eu vou tirar água, é tirar a pedra. Só que sozinho você não vai conseguir tirar. E assim se obrigava que todos os pastores juntos vinham lá, tiravam a pedra. Essa é uma maneira inteligente de garantir que ninguém vai roubar. E as filhas do Itró não podiam pegar. E de propósito, elas estavam lá e ninguém estava ajudando elas, porque elas eram filhos do homem que tinha acabado de abandonar a idolatria. Chega o super-herói, e daí provavelmente se inspiraram vários filmes. Chega o príncipe encantado, Moshe Rabbeinu, ele vai lá sozinho, ele tira aquela pedra para as moças. Quando elas chegam em casa, e aí elas contam a história, chega o pai e fala, cadê o príncipe? Cadê o homem? Chama ele para que ele coma pão. Comer pão, diz a Torá, é uma linguagem análoga, na verdade, que significa ele fazer parte da nossa família. Comer pão quer dizer, vem à nossa mesa, venha participar. Então, aí ele manda, o pai entendeu já que tinha alguém lá importante e manda chamar ele para vir até a sua casa e a história continua. Mas aqui a gente vê o terceiro episódio de Moshe Rabbeinu. O terceiro episódio que ele luta pela injustiça. Pela injustiça, não, contra a injustiça. Ele luta contra a injustiça. E ele não mede consequências. A primeira vez ele está pronto para matar o egípcio. A segunda vez ele está pronto para entrar numa briga de 2 judeus, que também precisa de bastante coragem. E na terceira ele entra numa briga que não tem nada a ver com ele. Ele acabou de chegar na cidade. Possivelmente ele entendeu o que estava acontecendo. Elas estão sofrendo bullying. Eu vou lá e vou ajudá-las. Então aqui a gente vê a primeira característica, e provavelmente a mais importante, de liderança. Liderança é aquele que luta pelos oprimidos, aqueles que são mais fracos, aquele que está pronto para lutar contra a injustiça, não medindo as consequências pessoais que eventualmente ele vai arcar com isso. É claro que a Hashem vai te ajudar, mas a princípio é difícil, tanto é que ele teve que fugir do Egito. Então, de repente, ele era filho do rei, e agora ele se tornou alguém que saiu correndo, foi ameaçado de morte no Egito, e agora ele não tem para onde ir, mas ele não mede consequências. Ele vai lá, está sempre ocupado em ajudar aqueles que são oprimidos. Essa é o papel primordial de liderança. Isso é uma coisa muito bonita, e ao contrário, muitas vezes, daquilo que a gente vê como liderança. Liderança é o cara popular, a gente já viu que Moshe Rabbeinu não conseguia falar direito. Liderança é o cara que se impõe sobre os outros. Às vezes ele usa justamente a massa pobre para poder se colocar e realmente não luta pelos direitos realmente daqueles que são oprimidos. Então aqui a mensagem de Moshe Rabbeinu, e essa é a pouca história que a gente tem de Moshe antes dele se tornar o líder do povo de Israel, são essas. Vai ter o quarto episódio, vai ser quando ele, não somente de seres humanos que ele cuida, ele também cuida de animais, que lá vai ser a mesma coisa. O carneirinho vai fugir, ele vai atrás do carneirinho, se preocupando, cadê a água? Será que te faltou alguma coisa? E aí Hashem falou, uau, modo de dizer, né? Hashem já sabe tudo, mas essa pessoa, se ele cuida das pessoas e dos animais com esse carinho, com certeza ele é um bom candidato para poder cuidar do nosso povo. E ele realmente é o líder. Quando a gente fala de Nassi, o líder do povo de Israel, não teve líder maior do que ele. Tiveram outros grandes, com outras aptidões diferentes dele, mas como liderança, inclusive como profeta, Moshe Rabbeinu é o exemplo maior de todos. E também o mais humilde que já pisou a face da terra. Então, essas são algumas das qualidades de Moshe Rabbeinu. A gente continua na próxima vez. ¿No había otro candidato para allá también o fue directo? La gente sabía que era Zoe. Hashem queria ele. Está bien, no hubo contacto.